Cá estamos de novo, a pilha de livros. Eu sinto que já não faço a pilha de livros há uma semana. É mentira, porque eu fiz a pilha de livros da semana passada. Tivemos 5 episódios sobre a breve história do café. Foi um audiolivro. Quem anda a acompanhar este podcast sabe disso. Espero que tenham gostado. Comentem, como sempre, digam as vossas sugestões. Mas a verdade é que, como eu tinha aquilo escrito e foi uma questão de ler todos os dias um pedacinho do livro, do audiolivro, não tive de fazer aquilo que já começou a ser um hábito nos últimos meses para mim, que é quando estou no meio de tudo o que ando a fazer no dia-a-dia, vou pensando, e hoje, o que é que eu à noite vou gravar para o episódio da pilha de livros? E acabei por não fazer isso a semana passada. Não faz mal, até é bom para descansar um bocadinho, para não estar sempre a pressionar a minha cabeça para criar coisas novas. É bom também respirar um pouco, para que surjam novas ideias. E para que também sinta esta vontade de voltar aos episódios, que é isso que eu sinto hoje. Eu tenho aqui algumas ideias, gostava de falar. Esta semana não vamos ter nenhum tema, não vamos ter nenhum audiolivro, mas vamos falar de livros. Vou pegar em livros e falar deles. Hoje vou falar de um livro que eu apresentei este fim de semana e por isso estou com ele muito presente. A Cristina Soares e eu, portanto, somos os apresentadores dos Palavrões da Ciência, um outro podcast que esperamos que volte muito em breve, estamos a trabalhar para isso. Um podcast em que entrevistamos cientistas, em que falamos de ciência e também falamos de livros. Esse podcast vai voltar em breve, como eu estava a dizer, pelo menos é isso que nós esperamos. E nós, enquanto apresentadores desse podcast, estivemos no pavilhão do conhecimento a apresentar o livro O Ainda Mais Fedorento Grande Livro dos Puns. Foi um livro sobre puns. Isto há livros sobre tudo, como já falámos aqui, e este é um livro sobre puns. E eu pensei em 5 palavras para falar deste livro que apresentei aqui neste episódio. É um livro para crianças, claro, e a primeira palavra tem de ser puns. Como o autor disse, ele considera que os puns são um tema muito interessante, principalmente para rapazes entre os 8 e os 12, 13 anos. É o público-alvo deste livro. Eu não sei, em conversas logo a seguir da apresentação, neste caso com a Leonor, a filha da Cristina, que também lá estava. A Leonor já tem 18 anos, já está muito para lá da idade alvo deste livro, mas ela dizia-me que provavelmente as raparigas também gostam, só que disfarçam mais, ou pelo menos é culturalmente menos aceitável que as raparigas, mesmo com 12 anos, com 8 anos, falem destas coisas. É possível. Já agora, que falei da Cristina e falei da Leonor, também falo do Hugo, que é o marido da Cristina, que estava lá e que eu sei que ouve este podcast, e por isso um abraço para ele. É sempre bom começar a perceber que as pessoas ouvem isto e que estão e que gostam também de falar destas coisas, às vezes um pouco dispersas, que vou por aqui falando na pilha de livros. Mas pronto, a primeira palavra sobre este livro que apresentámos é de facto puns, que é uma palavra muito infantil, é daquelas as atividades ou melhor, aquilo que o corpo humano faz, muitas vezes nós ainda nos referimos a isso com palavras infantis, como xixi, por exemplo, no dia-a-dia. É curioso. É claro que há palavras técnicas, palavras mais adultas, mas nós continuamos a usar estas palavras infantis pela vida fora e continuamos a achar que são palavras infantis, o que é curioso, porque na verdade se calhar não são assim tão infantis, ou melhor, as crianças têm menos vergonha de as usar do que os adultos. Não sei, é algo que nunca pensei a fundo. Se alguém quiser comentar ou dizer o que acha sobre isto, ficarei muito contente. A segunda palavra sobre o livro é curiosidade, porque este livro é um livro de ciência, é um livro sobre ciência e não só história e por aí fora, e é um livro com bibliografia, um livro que foi muito investigado, como o autor disse. Ele demorou meses a investigar, a tentar que, e já agora o autor, esqueci-me de dizer, é M.D. Wallen, que é um pseudónimo. Eu não sei se ele quer que diga aqui o nome verdadeiro, não sei se não quer manter o pseudónimo. Vou para já manter M.D. Wallen. O autor vive cá em Portugal, estava lá na apresentação, claro, e se calhar até pode ser que esteja a ouvir o podcast, se for o caso, olá. E o autor explicou que demorou meses a investigar e a garantir que estava aqui a dizer verdades e não mitos. E por isso estas histórias muito curiosas, eu não vou aqui revelar nenhuma, mas posso dizer só aqui alguns títulos. Por exemplo, a mais velha piada de puns da antiguidade grega, motim de puns romano, o culto dos puns. Há, aliás, um povo, que também não vou dizer qual é, fica aqui, que tem como hábito cumprimentar as outras pessoas usando flatulência. Portanto, é um livro muito curioso também, muito bem investigado e que tenta despertar a curiosidade dos miúdos. E é verdade que eu vi isto com os meus filhos, que começaram a apresentação de livros, deste livro,
bastante desinteressados, estavam a pensar noutras coisas e de repente, a meio da apresentação, já estavam a ouvir com muita atenção e fizeram, aliás, perguntas, o que me deixou muito contente e muito também algo surpreendido, porque eles são um pouco tímidos. Este livro já foi apresentado em escolas dos Estados Unidos, já foi apresentado em escolas do Reino Unido, talvez venha a ser apresentado em escolas cá em Portugal, através de uma perspectiva original. Acaba por ser um livro que ensina muito e que leva os miúdos a ler, leva os miúdos aos livros, porque eu penso que esta maneira como está aqui, ilustrada e com estas histórias, é difícil de fazer de outra maneira. Isto tem de ser um livro, isto que está aqui tem de ser um livro. Portanto, a segunda palavra é curiosidade. A terceira palavra é lançamento. A verdade é que as pessoas não vão muito aos lançamentos de livros, ou melhor, vão a alguns muito particulares, mas vão pouco a grande parte dos lançamentos. E já falámos aqui, alguns lançamentos são muito tradicionais e as pessoas já sabem o que é que estão à espera. É claro que vão ouvir falar bem dos livros, mas às vezes há estas pequenas pérolas escondidas neste mar de lançamentos quase todos iguais, como um livro no Pavilhão da Ciência, um livro em que falamos com um autor que está a aprender português, falamos com a tradutora, que é a Rita Fonseca, e falamos também depois com duas pessoas que costumam tentar levar os cientistas a comunicar e que estavam lá a ajudar também um pouco à festa. E isso leva-me a dizer que, por vezes, os nossos preconceitos, se calhar, podem levar-nos a não ter experiências muito curiosas, como ir a um lançamento de um livro sobre puns. A quarta palavra é uma palavra que já falei, escolas. O autor disse-me que gostava muito de ir a escolas falar sobre isto. Eu tenho a certeza que seria muito divertido falar sobre este livro em escolas. E ver também já agora como um autor dos Estados Unidos está a tentar aprender a nossa língua e não foi ele que traduziu, mas já consegue falar e conversar sobre um livro destes, usando aquela que não é a sua língua, mas mesmo assim conseguindo levar as pessoas a rir, o que mostra que o humor às vezes está preso dentro de uma língua, mas nem sempre, e principalmente este tipo de humor mais corporal une-nos a todos, une a toda a humanidade. Não sei se isso é algo que nos deixa com um sorriso na boca ou preocupados por ver a humanidade apenas unida por temas como este, mas para mim, olha, ainda bem, pelo menos temos alguma coisa que nos une a todos. E a última palavra, neste caso a quinta palavra, é mesmo esse riso, aquele riso que eu vi na cara dos meus filhos, a maneira como começaram a brincar logo a seguir quando perceberam qual é que era o tema, como gostaram de lá ir, e foi para mim um grande prazer ver o prazer nos olhos dos meus filhos por estar no lançamento de um livro que nem sempre é fácil, e era isso que eu vos queria falar hoje, sobre este livro, o grande livro dos puns, de M.D. Wallen, traduzido por Rita Fonseca, ilustrado, aliás, este é o segundo livro, o ainda mais fedorento grande livro dos puns, que é o segundo, que foi ilustrado por desculpem lá que eu não tinha aqui o livro aberto, Gopes, enquanto que o primeiro, que foi publicado também há uns tempos cá em Portugal, foi ilustrado por Des Campbell, o mesmo autor e a mesma tradutora. Por hoje ficamos por aqui, podem comentar à vontade, eu gosto muito de receber os comentários, já agora partilhar também, e tenho uma ideia vaga de falar sobre um livro relacionado com música amanhã. Não sei, vamos ver. Eu também gostava de passar novamente por esta experiência de estar o dia todo sem saber aquilo que vou gravar à noite e que depois as pessoas ouvem na outra manhã. Boa semana, espero que tudo corra bem nesta nova semana. Termino só com um pedido recorrente, partilhe, leve esta pilha de livros até mais pessoas. Muito obrigado e até amanhã.